Fala galera, bem-vindos aí novamente ao canal. Então a gente vai bater um papo, né, nessa sequência de vídeos então sobre números complexos. Bom, primeiramente, o que seriam esses números complexos, né? Vamos começar aí pelo final e a gente vai retroceder para bater um papo a respeito deles. Números complexos são aqueles números inimigos dos números reais. Como assim? Por exemplo, você tinha que resolver uma equação desse tipo aqui, ó. Mais 4x mais 8 igual a zero. Bom, isso aqui é uma equação de segundo grau, simples, todo mundo conhece, né? Então, vamos resolver. Igual a zero, então, delta igual a b ao quadrado, menos 4ac. Então, aqui a gente tem 16 menos 32, ou seja, esse delta dá menos 16. E aí, quando a gente resolvia essas equações de segundo grau, chegava nesse momento aqui, a gente sabia que acontecia o quê? Bom, a partir daqui não tem mais como fazer nada. Por quê? Porque o próximo passo vai ser x, que vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. E aí, o que acontecia, né? Esse cara, dentro dos reais, ele não existe. Porque a gente sabe que uma raiz quadrada ela é definida como? Ela é um resultado positivo de um número positivo, ou zero, né? Porque a raiz de zero é zero. Então, dentro do conjunto dos números reais, raízes quadradas somente resultam valores positivos e dentro, né, aqui do radical, a gente também tem que ter um valor positivo. Dessa maneira, então, antes mesmo da gente chegar nessa parte, a gente fazia o quê? A gente encontrava que o delta era negativo, né? E simplesmente escrevia o seguinte, ó, não existe x pertencente aos reais. E a gente encerrava por aqui. Bom, os números complexos são números que estão aqui na matemática para te permitir resolver coisas assim, né? Lidar com esse tipo de problema. Por quê? Nós estudamos lá em conjuntos numéricos que, primeiro, nós temos o conjunto dos números naturais, e aí depois entram os negativos, né? E aí a gente passa a ter o conjunto dos números inteiros. Aí, depois dos números inteiros, a gente começa a trabalhar com todos aqueles fracionários que a gente consegue escrever na forma de razão, que são os racionais. E depois dos racionais, a gente percebe que existem números que não têm como você escrever sob fração, né? Divisão entre dois números inteiros. Aí, a gente tem aqui a parte dos irracionais, que muita gente utiliza a letra I de irracionais, muita gente utiliza Q', né? Racionais', como sendo um complementar em relação aos reais, como sendo não, né? Ou muita gente coloca que vai ser os reais menos os racionais. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, que está em amarelo, é o conjunto dos reais, né? Amarelo não, esse amarelo ficou muito feio, vamos colocar laranjado, ó. Então, esse conjunto todo laranjado, que são essas linhas aqui, né? Ó, isso é o conjunto dos números reais. Sendo assim, então, se você tirar os racionais, vai sobrar aqui, ó, os irracionais, né? Que são π, raiz de 3, raiz quadrada de 5, números que você realmente não consegue colocar como sendo a divisão entre dois inteiros. Bom, daí começamos a nos deparar com problemas assim, em que você necessitaria extrair uma raiz quadrada de um valor negativo. Muito bem, daí então surgiram, vamos dizer assim, né, surgiram os números complexos, ó, que é uma letra C de complexo mesmo, certo? Ou seja, então quer dizer que todo número real, irracional, tudo que você conhece aqui para dentro, ó, isso aqui tudo é complexo. Porém, o que está aqui fora, depois dos reais, né, é um complexo, como é que eu vou dizer? Com uma escrita diferente.
Que escrita diferente é essa? Então, vamos lá. Bom, no conjunto dos números reais, isso aqui a gente não consegue resolver, né? Então, a gente precisa sair do conjunto dos reais. Dessa forma, então, a gente precisa imaginar que isso aqui consiga ser resolvido. Bom, nos reais isso é impossível, mas nos complexos isso já não é mais impossível. Por quê? O problema dessa raiz quadrada de menos 16 é esse aqui. Ó. Vamos pegar esse menos 16 e escrever como menos 1 vezes 16. Aí, pela propriedade de radiciação, a gente sabe que isso aqui é raiz de menos 1 vezes a raiz de 16. Ou seja, o 16 nunca foi problema, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso aqui é 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. Dessa forma, perceba que o problema está todo nisso aqui, ó, porque a raiz quadrada de um número negativo ela vai passar pela raiz quadrada de menos 1, né? Porque todo número negativo é menos 1 vezes um número positivo. Então, esse cara é o problema. Então, se esse cara deixar de ser problema, a gente vai conseguir resolver tudo isso daqui numa boa. E esse cara vai deixar de ser um problema. Por quê? Porque a gente vai ter agora o conjunto dos números complexos. Então, se a gente conseguir imaginar que exista um número que seja o resultado da raiz quadrada de menos 1, a gente vai resolver todos os nossos problemas. Só que para um número ser a raiz quadrada de menos 1, é a mesma coisa que falar que esse número ao quadrado vai dar menos 1, não é? E esta equação aqui, ó, é a base de todo o conjunto dos números complexos. Então, todo estudo que a gente vai fazer daqui para frente é baseado nessa premissa aqui, ó, que existe um número que ao quadrado vai ser menos 1. Então, a gente imagina que exista alguém que ao quadrado dê menos 1, tá certo? E daí, então, a gente começa o estudo dos números complexos, tá certo? Dessa forma, então, ó, a raiz quadrada de menos 16 vai ser o quê? Ó? Se esse cara dá i, então o resultado vai ser 4i. Olha lá. Ok? Beleza, então a raiz quadrada de menos 16 é 4i. Se você pegar a raiz quadrada de menos 9, é 3i. E assim sucessivamente, né? Aquelas raízes que não vão ter raízes exatas, por exemplo, raiz quadrada de menos 7. Né? Menos 7. Mesma coisa, ó. Então o menos 1 da raiz quadrada é i. Então isso aqui vai ser raiz de 7i. Então não precisa ter uma raiz exata, tá certo? O que a gente sempre vai ter é que a raiz de menos 1 vai ser o nosso i. Mas eu prefiro dizer que existe alguém que ao quadrado dê menos 1. Tá? Eu não costumo escrever isso aqui assim, não. Meus olhos parece que rejeitam essa informação, sabe? Bom, então, como eu disse para vocês aí, eu iria começar do final, né? Então, esse cara aqui é o que a gente precisa saber que existe para que os números complexos, o conjunto dos números complexos, ele se estabeleça, tá certo? Bom, mas vamos lá então. Eu disse agora há pouco, né, que você tem lá o conjunto dos números reais. Vou falar que isso aqui é os reais, com tudo que está dentro. E aí, fora dele, a gente tem o conjunto dos números complexos. E que aqui são números complexos um pouco diferentes. Por quê? Aqui no conjunto dos reais, por exemplo, você tem o número 2. Ué, quer dizer que o número 2 é um número complexo? É, só que ele é um complexo, mas é real. Tá certo? Quer dizer que então que o raiz de 5 é complexo? Sim. Só que ele é real. Π, então, é complexo? Sim, π é um número complexo. Porém, ele é real. Aí, quando a gente coloca o número 4i, ele não é real. Ele é apenas complexo. Né? Por quê? Porque está escrito esse i aqui. Ó. Então, os números que estão aqui no conjunto dos reais, eles são complexos, mas eles não têm esse jeitão aqui. Ó. Por quê? Porque eles não têm i na sua forma. Tá? Como assim i na sua forma? O número complexo,
algebricamente falando, ele vai ser escrito dessa forma aqui, ó. Vamos chamar de z, esse número complexo. Então, ele vai ser da forma a mais bi, né? Ah, parece função afim, né? Sim, mas aí é bx, né? Ou ax mais b. E x é uma variável. Só que esse i não é uma variável. A gente sabe que esse i é a raiz quadrada de menos 1, né? Aí esse a e esse b são números reais. Por exemplo, então, eu posso pegar um número complexo assim, ó, z1, do tipo 7 mais 2i. Então, quer dizer que 7, ó, é um número real, 2 é um número real. Só que a partir do momento que o 2 está junto com o i, o 2i não é mais um número real. O 7 continua sendo um número real. Porém, esse número em si é um número complexo. Por quê? Porque ele tem i. Ah, então a gente fala que esse 7 é a parte real do número complexo. E a gente fala que esse 2 é a parte imaginária do número complexo, tá? Então, os números que estão aqui, ó, acima dos reais, eles são números nesse formato aqui, ó, em que você tem a parte imaginária, tá? Já os reais é como se a parte imaginária fosse zero. Então, por exemplo, 2 é real. Então, é como se isso aqui fosse o número complexo 2 mais 0i. Mas aí, como ele é 0i, então a parte imaginária é 0, então fica apenas o número real 2, tá? Então, agora tudo faz sentido, né? Muito bem. Eu poderia, então, aqui, ó, pegar um outro número complexo. Vamos pegar um z2, que é menos 3 mais i. Ó, então, nesse caso, a parte real é menos 3 e a imaginária é 1. Quando a gente fala em parte imaginária, é o número real que acompanha o i, tá certo? Vamos pegar mais um aqui, ó, z3. Eu posso ter raiz de 2 menos raiz de 3i. Aqui, ó, essa aqui é a minha parte real e o menos raiz de 3 é a minha parte imaginária, tá certo? Pode ter um número dividido por outro, não tem problema nenhum. Tá? Não há regras para esse número, desde que ele seja real, né? No A e no B. Poderia pegar um número complexo assim, ó, Z4 é igual a 5i. O que seria o 5i? É como se fosse o número 0 mais 5i. Né? Aí a gente não escreve esse 0, a gente só escreve o 5i. Então, nesse caso aqui, ó, a parte real é 0 e a imaginária é 5 positivo. Tá? Poderíamos pegar um Z5, por exemplo, ó, sendo π menos πi. Aqui, ó, parte real, π, parte imaginária, menos π. Então, a gente pode montar o número imaginário que a gente quiser, tá? O número complexo que a gente quiser, desde que os números que estarão aqui dentro, né, nessa soma, sejam números reais, tá bom? Beleza, então agora vamos prosseguir mais um pouco aqui, tá? Note que é o seguinte, quando a gente tem lá os números reais, todos os números reais eles têm propriedades já definidas, né? Por exemplo, a gente sabe como que é a soma, como que é a multiplicação, como que é a subtração, a divisão de números reais, né? A radiciação, a potenciação, o módulo. Então, tudo isso a gente consegue fazer nos números reais. E nos números complexos? Sim, tudo isso também estará definido, tá? Então, a gente precisa entender como que funcionam esses números complexos. Bom, antes de mais nada, primeiramente, deixe-me pegar aqui uma parte bem importante, que é o seguinte. Vamos pegar aqui um plano cartesiano, tá? O que a gente sabe do plano cartesiano? A gente sabe que isso aqui é o eixo x das abscissas, isso aqui é o eixo y das ordenadas. E a gente sabe que para construir o plano cartesiano, a gente pega aqui uma reta real, x, e uma reta real, y. Né? Muito bem. A gente sabe também que para que você tenha um ponto sobre a reta x, é necessário que esse ponto tenha o y igual a zero. Por exemplo, esse aqui pode ser o ponto 2, 0. Né? A gente sabe que para ter um ponto sobre o eixo y, a gente precisa ter o x igual a zero. Então, esse aqui pode ser o ponto 0, 4, por exemplo.
né? E qualquer outro ponto que a gente pegue fora dos eixos, aí nenhum dos dois vai ser zero, nenhuma das duas coordenadas. Por exemplo, esse ponto aqui pode ser o menos 3, 2. Né? X sempre primeiro. Se eu pegar alguém aqui, ó, aí ele pode ser o 5 e aqui eu vou colocar menos 4. Então, eu posso pegar o ponto que eu quiser, né, o par ordenado que eu quiser. Bom, onde eu quero chegar? Todo par ordenado que estiver sobre o eixo x, isso aqui é uma representação geométrica dos números reais. Porque todo e qualquer número real vai estar em cima dessa reta aqui. Né? Porque, por exemplo, esse aqui é o ponto 2, 0. Mas isso aqui é como se fosse x igual a 2. Eu desloquei 2 para a direita. Né? Aqui eu poderia falar, por exemplo, que é o 8, ó, x igual a 8. Aqui eu posso falar que é o x valendo menos 8. Aqui eu poderia dizer que é o 1,5 negativo. Mas a gente sabe, por exemplo, que esse ponto é o 8, 0, que esse ponto é o menos 8, 0, que esse aqui é o menos 1,5, 0, né? Posso pegar o ponto que eu quiser. Eu consigo, então, colocar nessa reta qualquer número real. Ponto. Beleza. Agora vem o pulo do gato. Todo e qualquer ponto, vamos pegar de azul claro, todo e qualquer ponto que não estiver sobre o eixo x será uma representação geométrica de um número complexo. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, menos 3, 2. Eu comentei agora há pouco que todo número complexo ele pode ser escrito da forma a mais bi, né? Pois bem, então o a é a parte real, é aquele número que é sempre real. E b é a parte imaginária, é o número real que acompanha a parte imaginária. Ao invés de escrever a mais bi, eu vou escrever então x mais yi. Ah, então quer dizer que no lugar desse x eu posso escrever menos 3 e no lugar desse y eu posso escrever 2. Sim, então, por exemplo, isso aqui é o número complexo z1. A representação no plano cartesiano desse cara é esse ponto aqui. Vamos pegar um z2. Ó, a representação desse número complexo, 5 menos 4i, é esse ponto aqui, ó, do plano cartesiano. Vamos pegar um z3. A representação do número complexo 4i é esse ponto aqui, ó, 0,4. Então, eu posso entender que esse 3 sempre vai ser a abscissa do ponto e esse 2 sempre vai ser a ordenada do ponto. Então, a gente faz uma associação direta ao ponto, né, que é do plano cartesiano à forma algébrica de cada um dos números complexos. Então, a gente percebe que existem muito mais números complexos do que números reais, propriamente ditos. Para cada número real que eu pegar, existem infinitos números complexos nesse rumo. Então, a gente tem infinitos de infinitos, né? Sendo assim, então, esse infinito complexo, ele é muito maior que o infinito real. Olha que louco, né? Olha que coisa bacana. Tá? Porque para cada quantidade infinita de números complexos, você tem apenas um representante real. Né? Se você pegar retas verticais assim, ó. O ideal seria passar em cima dele, né? Mas aqui eu estou no mouse, então acabo falhando um pouco. Então, para cada número real, existem infinitos números complexos associados a ele. Portanto, obviamente, existem muito mais números complexos do que números reais. Tá? Muito bem, então vamos agora analisar as operações envolvendo números complexos. Tá certo? Vamos pegar aqui então, ó, vamos limpar isso daqui, né? E vamos entender como que funciona a soma e a subtração de números complexos, tá bom? Se você quiser realmente saber, vou te falar no vídeo seguinte, não nesse, beleza?
Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo. Um abraço.